Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tá começando mais um Investindo na Gringa. Eu sou a Bruna Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM, e sempre às quartas-feiras eu tô batendo um papo com você sobre dólar, investimento no exterior e tudo que tem a ver com aquela sua tão sonhada viagem para o exterior. E hoje quem tá comigo é uma pessoa super especial, que é o Guilherme Zanin, muito expert em qualquer tipo de investimento no exterior. E, gente, o que ele tem de certificação financeira não tá escrito. Ele é maravilhoso e vai ajudar a gente a entender mais sobre esse mundo das finanças em dólar. Tudo bem, Gui? Como você tá? Tudo certo, Bruna. Bom, prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouco mais desse mercado aí que tem muitas possibilidades. Com certeza, gente. Só para te apresentar, o Gui é economista, investidor global. Aproveita, Gui, eu sempre deixo todo mundo fazer seu marketing aqui, porque já que a gente tá aqui na rádio, você traz muito conteúdo interessante nas redes sociais. Passa o seu arroba pra galera, pra já começarem a te seguir. Show! É @Gui_Zanin, super simples. E aí podem me seguir lá nas redes sociais, que a gente sempre tá comentando sobre o mercado financeiro americano, conversando com as pessoas. Ai, que ótimo. Falando nisso, hoje o nosso bate-papo vai ser um pouco sobre inflação. Só para explicar para vocês o que é inflação, nós vemos o impacto direto desse poder de compra dentro do nosso carrinho de supermercado. Supondo que você compra 5 pacotes de arroz com R$100 e dentro de um determinado tempo você não consegue comprar mais aquilo, apenas 4 ou 3. Esse é o impacto da inflação. Mas, Gui, eu queria que você trouxesse isso para mim. Como que a inflação, ela afeta o nosso dinheiro e como que a gente protege isso? A inflação no Brasil é uma das piores que tem? Sim, Bruna, infelizmente a gente tem um problema crônico no país, que a gente tem uma inflação indexada, diversos contratos de aluguel, diversos reajustes salariais, todo ano são ajustados pela inflação. Então, independente de se ela está baixa ou está elevada, ela tende a continuar ao longo do tempo, obviamente em níveis maiores ou menores, e isso vai impactar de forma negativa a vida das pessoas. Eu queria, Gui, que você explicasse para o pessoal de uma forma bem sucinta, porque nós vamos abrir depois o espaço no nosso podcast, como que a gente então protege os nossos investimentos dessa inflação, né? Já que a gente corre muito risco e a gente tem um potencial talvez de investir fora, investir em algum determinado ativo que seja mais interessante. Para se proteger da inflação, nossos pais no passado faziam 3 coisas diferentes. Uma, eles compravam um terreno ou um imóvel para se proteger da inflação, porque ele tendia a reajustar os aluguéis e aí você mantinha o poder de compra. Outra era através do ouro, porque as pessoas acreditam que o ouro é uma forma de se proteger no longo prazo, mas a mais famosa, que muita gente fez no passado, as pessoas tinham em casa, nos seus cofres, era o dólar. Porque nos Estados Unidos a inflação é muito menor. E se a inflação é menor nos Estados Unidos, a gente faz a seguinte conta, né? Quanto mais inflação no Brasil e menos nos Estados Unidos, mais o nosso poder de compra vai perder valor no longo prazo. Então, essa é a principal proteção, garantir o seu poder de compra. E aí, se a gente sabe que um país que tem uma inflação elevada como o Brasil e provavelmente vai se manter elevada por um bom tempo, a nossa moeda deve perder valor muito mais rápido do que, por exemplo, a moeda americana, que tem uma inflação muito menor. Gui, você explicou bastante sobre a inflação, né? Isso daí eu trago muito. Quando eu falei com o Will semana passada, nós falamos do risco país. Hoje a gente trouxe essa questão da inflação. Mas a maior dúvida que as pessoas têm, tudo bem, eu já entendi, a gente tem alguns riscos aqui dentro do nosso país, né? Além do risco país, a gente tem essa questão da inflação. Agora, o dólar, fazer uma pergunta aqui, ó, não tava nem no script, mas assim, o dólar, ele é mais forte que o euro e compensa eu investir em dólar, mesmo vendo que o euro também é uma moeda forte, só para o pessoal tirar essa dúvida, né? Eu sei, assim, a gente sabe do tamanho do mercado americano, mas eu queria que você explicasse, porque quando cada pessoa explica, é uma maneira diferente e as pessoas conseguem abrir a cabeça para esse tipo de conhecimento e se sentirem mais confortáveis para investir. Show! Então, Bruna, assim, obviamente o mercado europeu é consolidado, são países que estão definitivamente aí há séculos, milênios, e a gente vê diversas dessas moedas, apesar do euro ser uma moeda relativamente nova, comparado principalmente ao dólar, né? Porque a gente teve a comunhão dos países ali nos anos 2000, mesmo assim
a gente vê como mais arriscado do que o dólar. Por um motivo bem simples, tá? A economia americana é a maior economia do mundo, não comparado com a zona do euro, mas assim, se a gente comparar com cada um dos países. E, obviamente, a zona do euro tem algumas questões políticas intrínsecas que são mais arriscadas. Então, a gente tem regiões, por exemplo, daqui a pouco a Itália que esteja com uma inflação mais elevada, a Grécia com um risco de calote maior, a Alemanha tentando fazer austeridade. Então, nesse sentido, a gente tem uma região mais instável, apesar de, obviamente, os países serem consolidados há um bom tempo. Na minha opinião, assim, seria um pouco menos indiferente para o investidor que está puramente no Brasil. Se ele está puramente no Brasil e, em vez dele ter dólar, ele decide ter euro, ele já está fazendo certo, que é, obviamente, botar o seu dinheiro em uma moeda mais forte, ou pelo menos ter o seu patrimônio em uma moeda que provavelmente vai garantir o poder de compra por mais tempo. Agora, se eu pudesse escolher, eu naturalmente iria preferir os Estados Unidos exatamente pela força da economia americana, pelo crescimento, pelo tamanho que eles têm, pela consolidação, né, seja apenas uma região, e também pela tradição. A gente vê aí há mais de 50 anos que o dólar domina o planeta nesse sentido, é a principal moeda sendo negociada. Você consegue viajar para várias regiões, mas nem todas elas vão aceitar outras moedas. Provavelmente elas vão aceitar o dólar, então é por isso que eu sou um fã maior assim do dólar, independente, obviamente, de o euro ser também uma boa moeda. Não, e o pessoal, para quem não sabe, você também pode investir no mercado europeu através dos Estados Unidos, né? Inclusive, tem muitas empresas europeias que abrem o IPO nos Estados Unidos por conta dessa estabilidade de mercado, né, Gui? Eles enxergam ali um potencial, até porque as outras bolsas são muito menores do que o dos Estados Unidos, né? Exato. O principal mercado de capitais do mundo é os Estados Unidos. Então, a gente tem o maior número de investidores, o maior número de empresas listadas, o maior capital nesse sentido. E também a gente vê não só empresas europeias, empresas asiáticas, empresas brasileiras. Quantas grandes empresas do Brasil abriram capital nos Estados Unidos? Exato. Elas poderiam ter aberto no Brasil? Poderiam, mas elas preferiam acessar investidores que poderiam inclusive pagar valuations maiores, o capital poderia ficar por um prazo maior, teria acesso a um número maior de investidores. Então as empresas elas acabam optando pelos Estados Unidos, mesmo que a sua jurisdição de receita seja em outras regiões. Outra coisa, a própria Nike, por exemplo, o próprio McDonald's, a própria Coca-Cola. A gente fala de empresas americanas, mas na verdade elas são empresas globais, são empresas que têm receita no Brasil, no McDonald's que você vai na esquina da sua cidade, tem receita na China, tem nos Estados Unidos. Então, por mais que você pense assim, poxa, eu vou investir nos Estados Unidos. Não, você vai investir nos Estados Unidos em empresas que têm receita do mundo inteiro, você está se expondo ao mundo inteiro. Então, há regiões como China que cresce, Estados Unidos que cresce, se uma não crescer, a outra pode puxar a outra, mas pelo menos você vai ter um retorno e uma proteção do seu capital. Warren Buffett vive dizendo, né, que o mais importante é você garantir o seu dinheiro, você não perder dinheiro. A regra mais importante é não perca dinheiro, né? E não se esqueça dessa regra. E é a mesma coisa que a gente vê nos Estados Unidos. São empresas que estão há muito tempo, que perpetuam seu valor, que estão crescendo, seja de forma mais acelerada ou menos acelerada, mas que elas são globais e que estão crescendo no longo prazo. E a gente acredita que isso é o mais importante para o investidor. Mais do que até aqueles ruídos de curto prazo, aqueles riscos de curto prazo. Não, sabe o que é interessante? Você estava falando, inclusive isso já é colocado para o investidor, porque quando você desenha uma carteira diversificada, ele pede algumas coisas para ele, uns 5, 10% para você colocar em proteção. E a proteção é dólar, ouro, né? E ambas trabalhado ali em cima da moeda americana, que é o dólar. Então, gente, ele está presente no seu dia a dia, assim como eu já falei pro pessoal, o dólar tem um impacto direto na economia brasileira e também no bolso, né? Os produtos importados, a energia que você paga ou qualquer tipo de ajuste, o dólar está impactando a sua vida. Então, a gente correr atrás ali de uma moeda que vai, pelo menos, minimizar esse impacto e como muitas corretoras dizem, é uma proteção da sua carteira, compensa você ter um pezinho lá fora.
Gui, agora eu queria trazer uma coisa assim, mais um passo a passo mesmo. Bom, eu sou fanzaça da Avenue, eu acho que desde o início, assim, de vocês, eu sempre falei muito pro pessoal. Mas eu achei incrível todo esse desenvolvimento que vocês fizeram, principalmente um trabalho que você faz em relação à análise, né? Porque as pessoas têm muita dúvida. Então, vou investir, tá bom, já decidi, vou investir. Mas como eu começo? Dentro do app da Avenue, para quem não conhece, a gente tem o Seleção Avenue, um material que o Gui monta ali, super incrível, junto com o Will. E eles trazem aqui, eu vou até trazer uns pitacos não, na verdade, até umas curiosidades, né? Ideias de investimento para quem busca poucas emoções, quem quer investir de forma diversificada. Eu achei super legal aí a ideia que vocês trouxeram. Fala um pouquinho, isso daqui pode ser um guia para aquela pessoa que tá chegando, não sabe o que escolher. Fala, ai Bruna, qual que eu quero? Eu até brinquei no último podcast, eu fui totalmente pela emoção no começo. Porque lógico, a gente tem muitas marcas que a gente conhece, mas hoje eu busco analisar, lógico, eu vejo e eu não sou expert em ações, então eu sou uma pessoa que consome muito esse tipo de relatório. Porque me ajuda demais a tomar uma determinada decisão e até pelo tempo que eu levaria para analisar tudo isso. Esse material que vocês têm é uma boa o pessoal já começar lendo, entendendo, vai conseguir entender e começar a fazer esse investimento? Com certeza. Eu até fico bem feliz, Bruna, que tu tem acompanhado esses nossos relatórios. A gente viu que a gente lançou ele em dia 22 de janeiro desse ano e foi um divisor de águas assim, dentro da Avenue. Muita gente utiliza. Similar à nossa carteira recomendada. Só que qual que é a diferença? É importante a gente sempre ressaltar. Normalmente a carteira recomendada, você tem que avaliar o perfil do investidor. E imagina que a gente não consegue, a gente está falando na Avenue aí de acima de 300 mil clientes, a gente não consegue conversar com cada um de vocês de uma forma mais direta. Então o que a gente decidiu fazer? O Seleção Avenue nasceu com a ideia de a gente apresentar 7 perfis diferentes e aí você vai analisar qual que é o seu perfil, como você disse, né? Se você quer poucas emoções, então a gente tem ETFs de renda fixa, uma forma mais conservadora. Se você já gosta de tecnologia, a gente tem um perfil de empresas de tecnologia. Se você gosta de ganhar dividendos em dólar, a gente tem ali a carteira de dividendos ou até os REITs, que são similares aos fundos imobiliários. Então, o que a gente decidiu? A gente fez 7 classificações e nessas 7 classificações a gente apresenta 5 ativos diferentes. Então, 7 perfis, 5 ativos, ao total 35 ativos. Imagina que a gente está fazendo uma peneiração para vocês. Entre 8 mil empresas, a gente classifica nas 35 que a gente gosta mais do mercado. Então, para quem está começando, é um relatório que tem dentro da área de análise no site da Avenue. É muito simples de baixar, gratuito para todo mundo. Você baixa lá e consegue ver quais as empresas a gente gosta mais para você, de acordo com o seu perfil, como que você se sente mais confortável, tomar a melhor decisão. Então, acho que é uma forma bem fácil e que a gente tem visto aí que a maioria das pessoas que estão começando utilizam muito como um guia geral. A gente também vai lançar, nos próximos meses, o Avenue Academy, né? Que vai ser a nossa área de cursos. Nessa parte aqui, eu e o Will vamos ministrar algumas aulas, mas a gente tem alguns professores que vão ficar focados nisso, a Mel e o Fábio. Mas a gente vai ter conteúdos semanais ensinando sobre o mercado financeiro. Então vai ser um outro produto para quem está começando. Eu sei que muita gente ouve aqui, está querendo aprender um pouco mais, vai acompanhar os conteúdos e vai dar uma olhada lá no Seleção Avenue Academy, que hoje em dia o que mais tem na internet para quem quer aprender, para quem quer realmente investir no seu conhecimento, no seu futuro, você consegue ver muita coisa boa na internet de forma gratuita. Com certeza. E já puxando esse gatilho, porque eu acompanho algumas coisas, né? Eu acompanhava o blog do Will, aquele bug.com.br. Daí depois o Bom Dia USA, quando ele apresentava. Daí você entrou junto no Bom Dia USA. E daí a gente foi evoluindo. Então eu acho incrível esse material. E o principal que eu quero compartilhar com vocês, não é porque eu tô com eles aqui, mas eu trago muito isso pra mim, Gui, e a forma que o pessoal da rádio me conhece. É uma informação que não te direciona, ela te educa. Então é isso que eu gosto. Vocês mostram
né, mostra o que é bom, o que é ruim, os prós, os contras, os riscos.